Capítulo 6 de Atos mostra que pode acontecer quando uma igreja, como a igreja de Jerusalém, cresce rapidamente. Ela precisa se organizar. E como não havia muita possibilidade de se organizar tão rapidamente para cuidar das viúvas, percebemos logo no início do capítulo 6 o que estava acontecendo. Aqui havia viúvas que falavam grego e viúvas que, crescendo aqui na cidade, falavam hebraico, aramaico. Resultado, que aquelas que eram daqui recebiam essa porção diária das suas necessidades, enquanto aquelas que falavam grego eram esquecidas. Isso criou uma antipatia, uma divisão no meio das viúvas e com certeza na igreja. Sabemos que este povo era muito necessitado. Sabemos já de duas outras ocasiões em que Paulo e Barnabé vieram para cá para ajudar as pessoas pobres, capítulo 11, finzinho do capítulo, como também nessa última viagem missionária, ele vai trazer várias pessoas com esmolas para este povo aqui. Muito bem, o que vai acontecer? Os apóstolos, preocupados com essa divisão na opinião entre as viúvas que falavam grego e aqueles que falavam aramaico, decidiram então que eles deveriam dar para a igreja a responsabilidade de escolher alguns que poderiam servir na administração das doações, das necessidades do problema social. Resultado, eles deveriam procurar pessoas de boa reputação, pessoas que tinham nome de serem honestas, pessoas que não iam pôr a mão e receber para si mesmas, mas distribuir tudo que eles receberiam. Em segundo lugar, deveriam ser pessoas cheias do Espírito, pessoas dirigidas pelo Espírito, cheias de amor pelas pessoas, pessoas que tinham paciência, que tinham mansidão, que tinham esse amor, esse fruto do Espírito. E além disso, precisam ser pessoas de sabedoria, pessoas que tratariam o problema de uma maneira a solucionar mesmo esse problema. Portanto, quando essa ideia foi proposta pelos apóstolos, o resultado foi que eles aceitaram, toda a igreja aceitou de muito bom grado e começaram a buscar pessoas dessa natureza. Lá eles encontraram um homem que se destacava já na igreja primitiva, o nome de Estevão. Nós vamos saber mais sobre ele no resto do capítulo 7. Também escolheram Filipe, aquele que se tornaria o evangelista, que levaria o evangelho até a Samaria. De Samaria ele subiria para Cesareia e também falaria com aquele eunuco, esse mesmo Filipe que foi escolhido. Tinha também o homem Nicanor, Prócoro, tinha Nicolau, e assim por diante nós temos esses chamados diáconos, esses servidores, administradores com esses alimentos para as viúvas. Quando esses nomes foram colocados, houve oração, houve imposição das mãos e o resultado foi simplesmente que o problema se resolveu. Nós não ouvimos mais nada sobre esse problema aqui em Jerusalém. Mas estes homens que foram escolhidos por serem cheios do Espírito, pessoas cheias de sabedoria, pessoas que tinham tanto amor pelas pessoas, que tinham esse fruto do Espírito, o resultado foi que eles não só se dedicaram a esse trabalho, mas logo parece que eles passaram para outros e eles saíram para evangelizar e levar para frente o trabalho. É o caso de Estevão e o caso de Filipe. As necessidades do corpo, como também do espírito, precisam ser atendidos.
A igreja de Jerusalém, que começou com esse derramamento tão tremendo do Espírito Santo, com 3.000 pessoas se convertendo, e logo depois mais 2.000, o resultado que nós vemos é que era fácil se confundir que a única necessidade que a igreja tem é de administrar espiritualmente. Os apóstolos têm como prioridade pregar a palavra e orar. Portanto, eles não querem se envolver com muito tempo administrativo de cuidar desses alimentos e dessas doações que eram dadas para a igreja e distribuir para as viúvas. Essa é a razão da escolha daqueles ajudantes que nós chamamos de diáconos. Nós descobrimos que uma igreja que cuida tanto do lado espiritual como do lado material é uma igreja que tem equilíbrio, uma igreja que está seguindo o próprio modo de Jesus, fazendo boas obras, cuidando das necessidades corporais, mas sempre mantendo em primeiro lugar, como os apóstolos, a pregação da palavra e a oração. Manter-se sempre nesse contato com Deus. As viúvas precisavam receber somente se fossem viúvas verdadeiramente. Um perigo sempre há na área social, quando se distribui tanto dinheiro como alimentos, que alguns que não merecem receber estão na fila para receber também. Por isso que nós temos essas ordens que Paulo deu para Timóteo, que a igreja de Éfeso deveria dar ajuda às viúvas com 60 anos ou mais, aqueles que tinham lavado os pés dos discípulos, aqueles que tinham fornecido hospedagem, aqueles que tinham dedicado as suas vidas à oração e as pessoas que não tinham família, portanto estavam numa necessidade evidente de receber ajuda da própria igreja. E tem sido notável que na igreja de Roma, até o fim do primeiro século, estava ajudando milhares de viúvas e órfãos, como também na igreja de Antioquia. Graças a Deus pelas igrejas que se equilibram, que se colocam nessa brecha e não se dedica apenas à pregação, mas também que não se dedica apenas a servir as mesas. Portanto, do capítulo 6, como também de 1 Timóteo 5, nós aprendemos como nós devemos equilibrar e manter essa união entre esses dois braços da igreja. As boas obras no lado físico-material e as grandes obras de evangelizar, de oferecer a salvação de graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo, perdão dos pecados e o privilégio de conhecer a Cristo, que é o dom maior de todos. Estamos continuando do nosso estudo de Atos dos Apóstolos no Rota 66, falando aqui sobre Atos capítulo 6. Você já observou como é que Deus estava agindo dentro da igreja que se iniciava aqui na cidade de Jerusalém e como é que essa igreja enfrentava as dificuldades que às vezes vinham de dentro da igreja, às vezes vinham de fora. Nós observamos claramente como o que acabamos de ouvir sobre os diáconos começa com uma dificuldade interna. Mas no meio das grandes vitórias e maravilhas que aparecem no livro de Atos, nós vamos encontrar as dificuldades externas, quando a perseguição contra a igreja que está nascendo aqui vai se mostrar cada vez mais forte. Por isso, nós devemos olhar o que o texto diz aqui em Atos 6, a partir do verso 8. Diz o texto sagrado que Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Chama a nossa atenção o fato de ele ser
alguém também cheio de graça, além do que os outros diáconos aqui apresentados, ele tem essa qualificação a mais. E o que merece um destaque especial na apresentação do texto bíblico é o fato de que até agora os grandes milagres e maravilhas aqui ocorreram até agora eram milagres operados pelos apóstolos. Mas agora aqui aparece Estevão, que não é um dos 12 e também está realizando maravilhas. Isso vai mostrar para nós que o que acontece mediante a ação do poder da pessoa de Jesus na sua igreja e não somente mediante os apóstolos. É muito interessante prosseguir. E o texto vai dizer que a perseguição, a oposição se levanta dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. O que nós vamos descobrir? Aqui está um grupo de judeus que vinham de uma sinagoga de pessoas que haviam sido libertadas porque eram escravos. Eles entram em confronto com Estevão, começam a discutir naturalmente sobre as questões ligadas à interpretação de quem é Jesus, do que é o Messias e assim sobre os temas ligados ao que é a mensagem do cristianismo que nasce. E aqui então vamos ver que a ação de Deus, o Espírito de Deus está do lado de Estevão, de modo que ele age com bastante clareza, fala com sabedoria e não pode ser resistido. Então, o texto vai dizer que a perseguição se levantará. É interessante observar que essa igreja cheia de poder, viva e que obedece a Deus, enfrenta lutas e dificuldades e perseguição acirrada. A perseguição vai se levantar e nesta hora há uma acusação falsa contra ele, dizendo: ouvimos falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E aí vai surgir uma grande agitação em torno da pessoa de Estevão, que se tornará, como nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 7, o primeiro mártir, o primeiro a derramar o seu sangue enquanto proclamava a palavra de Deus. O texto vai prosseguir dizendo que agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio, que era exatamente o grupo de líderes judeus responsáveis para proclamar aquilo que precisava ser proclamado em nome da fé judaica. E então apresentaram testemunhas dizendo que ele estava falando contra este lugar e contra a lei, dizendo que Jesus destruiria o lugar, ou seja, o templo, e mudaria os costumes de Moisés. Nesse momento nós vamos ver um momento de conflito acentuado entre os opositores da fé que nasce e a posição clara de proclamação do Evangelho de Jesus da parte de Estevão. Para entender o conflito de Estevão com seus opositores, é preciso compreender o que se passa num ambiente como este. Nós estamos aqui diante do Muro das Lamentações em Jerusalém. É possível olhar a arquitetura presente aqui e observar as pedras da parte mais baixa do muro, que datam do período romano, quando as tropas do general Tito invadem a cidade, destroem Jerusalém e destroem inclusive o grande e magnífico templo que fora construído, embelezado e ampliado por Herodes na ocasião próximo aí ao ministério da pessoa de Jesus Cristo. E o que está acontecendo? Qual é a discussão que está em vista? O Evangelho de Cristo vem apresentar uma proposta de que Deus veio habitar no ser humano, enquanto que na tradição religiosa que estava vigente, a ideia era a valorização exagerada do santuário. Essa discussão começa na Escritura desde o seu início, porque desde o livro de Gênesis nós vemos Deus habitando com o ser humano e por causa do pecado o homem se afasta de Deus, se distancia e aparece toda essa ruptura de comunhão com o Criador.
E quando isso se dá, nós vemos o movimento da graça de Deus vindo atrás do homem. Isso se manifesta com bastante definição quando Deus resolve fazer aliança com o ser humano. Merece destaque a aliança com Abraão, depois a aliança feita com Moisés, depois com Davi e finalmente no Novo Testamento. Mas a aliança com Moisés merece aqui um destaque especial, porque nesta ocasião é construído o tabernáculo. O tabernáculo que simbolizava de maneira especial o sagrado aqui presente de maneira muito definida. Assim nós vamos descobrir que esse símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, ainda que móvel, quando Israel estiver ocupando a terra, ele estará localizado em Siló e posteriormente isso se deslocará depois do reinado de Davi para o grande templo que será o que foi construído por Salomão aqui na grande cidade de Jerusalém. Esse templo não poderia jamais resistir de fato como morada completa de Deus no sentido pleno da palavra. Isso está tão claro que nós vamos ver os profetas, basta ler Isaías capítulo 1, como há um questionamento: será que o que importa é simplesmente estar presente no lugar ali que merece uma atenção de adoração e de culto? Será que o que importa é a localidade? Certamente não é este o caso. Então, o que nós vamos descobrir é que esse templo, que não poderia sustentar nada, que foi a grande esperança do povo na época da invasão, nós vamos ver que o templo não resiste, e o que vamos perceber é que, infelizmente, em 586 os babilônios acabam destruindo a cidade. Depois nós vamos descobrir que esse templo é reconstruído em 520 até 516 a.C. e finalmente ele é restaurado aqui na época de Herodes. O que a Escritura, o que a fé cristã vai dizer é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ainda que os templos tenham o seu lugar, tenham o seu valor, não é exatamente uma habitação do divino no sentido pleno, não é a finalidade última de Deus. O desejo de Deus é habitar no coração humano, e com esta mensagem de Cristo Jesus, de perdão, de salvação, agora existe a sacralização do ser humano. O próprio ser humano passa a ser o espaço mais sagrado do mundo, pois se torna habitação de Deus, mostrando que o que vai valer de fato é a mudança no coração, na vida da pessoa, muito mais do que simplesmente uma referência construída num edifício. E por isso, Estevão, tranquilo, prossegue anunciando a sua palavra de salvação em Cristo. Contra os seus opositores furiosos, o texto termina dizendo que o seu rosto parece o rosto de um anjo.